Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Abterra Podcast. Hoje vamos falar sobre empreender e proteção de marca. Com isso, vamos conversar com o Igor Cavalcante. Ele já está há 5 anos à frente da empresa Registral Empreendimentos e hoje vai conversar aqui, bater um bate-papo conosco, falando um pouquinho mais para você que quer saber sobre proteção de marcas, patentes. Olá, Igor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Leila, tudo bem? Tudo ótimo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, de estarmos aqui conversando sobre um assunto que tem uma grande relevância para essa audiência, tão grande que a Webterra tem através do podcast. Imagina, nós que agradecemos, Igor. E para começar, explique mais um pouquinho aí para o nosso público quem é o Igor, como surgiu a Registral Empreendimentos. Bem, eu sou Igor Cavalcante, sou formado em Direito, pelas Faculdades Integradas Pitágoras, aqui de Montes Claros, e eu atuo com o registro de marcas, e temas relacionados à propriedade intelectual através da Registral Empreendimentos. E eu falo assim que toda marca ela possui uma história por trás. Sim. E com a Registral Empreendimentos não foi diferente, na realidade, quando eu comecei a atuar, pelo fato de eu já ter tido uma experiência na parte de registro de imóveis, imobiliária, por ter trabalhado em um cartório de imóveis, a minha intenção inicialmente era atuar nessa parte. Sim. Contudo, eu resolvi atuar, depois que eu estudei mais sobre esse assunto com a parte de registro de marcas. Ótimo. Você formou, pelo curso de Direito e, Sim. consequentemente, depois você fez uma complementação aí, Teve um outro curso à parte. Fale pra gente um pouquinho do seu curso complementar. Então, inicialmente, quando eu ia formalizar a empresa, eu achava que para estruturar uma empresa era necessário a parte de CNPJ, Sim. contrato social, redes sociais. E na época, isso no início de 2020, eu comecei a receber aquelas propagandas direcionadas, sabe? Sim. Quando, tipo assim, vai abrir uma empresa, registre sua marca. Sim. E aí eu fiquei curioso, despertou minha curiosidade a respeito disso e eu resolvi estudar para entender melhor sobre esse assunto, estudar a fundo para entender o que era esse tal de registro de marca. Porque até então o conhecimento que eu tinha era bem superficial. Quando eu via lá, por exemplo, o símbolo de marca registrada, nas marcas lá, eu achava que aquilo ali era só para caracterizar como se fosse um produto oficial, para evitar falsificações, pirataria. E acredito que muita gente tem mais ou menos esse pensamento também, né? Sim, sim. E de fato não deixa de ser, É uma proteção da marca registrada. Mas aí eu fui pesquisar a fundo e digo que foi assim um amor à primeira vista. Que porque é algo que tem a ver muito comigo. Desde menino eu sempre gostei de saber a origem das coisas, a história das coisas. E aí a propriedade intelectual ela tem muito a ver com isso. Bacana, muito bom. Você falou aqui pra gente que foi em meados ali dos anos de 2020, Foi bem próximo à pandemia. Você praticamente se arriscou, Porque era tudo muito incerto. Sim, e foi sim. já exatamente nesse ano, então, que surgiu a Registral Empreendimentos, Isso, foi em 2020, conforme eu havia mencionado, para atuar inicialmente em outra área, Sim. Mas como veio a pandemia e pelo fato de eu estar estruturando a empresa, eu estudar mais sobre o registro de marca e ficar conhecendo, durante a pandemia, aqueles dias parados Sim. e tudo, foi um momento de reflexão. E aí eu decidi que quando as coisas voltassem ao normal, começassem a voltar ao normal, eu iria atuar na parte de registro de marcas. E assim eu fiz. Você atuava em uma outra área, Voltado para cartório de imóveis. Na realidade, trabalhava no cartório de imóveis, foi um período muito bacana também, uma experiência interessante. Sim. Mas quando eu comecei a pesquisar sobre a propriedade intelectual e fazer esse curso, onde eu tive a oportunidade de fazer, que foi também durante a pandemia, a pandemia do Covid-19, esse curso de propriedade intelectual à distância, eu tive a oportunidade de conhecer mais e entrei de entrada com o pedido da registro da marca, da Registral Empreendimentos, e eu tive êxito. E a partir de então, trabalhar com registro de marca para mim é um propósito, na realidade. Não só assim pela parte técnica em si, de, por exemplo, promover uma marca ao registro, mas principalmente por poder conhecer
quem são as pessoas que estão por trás daquela marca. Verdade. Né? É a marca que é a realização de um sonho, que gera empregos, que leva sustento. Tem né, toda para uma história, né, famílias. por trás. Isso. E hoje, graças a Deus, já são vários trabalhos concluídos e outros em andamento de clientes de todo o Brasil. Que bom, então. Então foi por causa do seu amor à primeira vista, né? Sim. Pelo assunto que você então decidiu mudar de foco. Isso. Excelente. Então fale pra gente aí o que é uma marca. Vamos definir aí o que é uma marca. Sim. Existe toda uma evolução histórica, né, Leila, por trás desse conceito de marca. Sim. Inicialmente, desde a pré-história, nós tínhamos ali os primeiros humanos que através das pinturas rupestres, né, que são aqueles símbolos que são desenhados em algumas cavernas, sim, eles retratavam ali a vida ainda selvagem, né? Avançando mais um pouco, nós temos também as marcas corporais ou adereços, né, que são utilizados por povos nativos, tribos indígenas, como uma maneira de demonstrar a origem, um estado social, um evento cultural, tá? E mais adiante também, já no Império Romano, naquela época, eles produziam uma espécie de lamparina de argila. Certo. E esses objetos, né, essas lamparinas, abaixo desses objetos tinham lá identificado a origem de qual que era a olaria que fazia esses objetos. E uma muito famosa, né, de acordo com os achados arqueológicos, é uma que é chamada fortes. E ela foi disseminada por todo o Império Romano, porque era um item pequeno e fácil de produzir, então teve toda essa abrangência. Aí, mais adiante um pouco, na Idade Média, sim, nós tínhamos também as guildas, né, ou corporações de ofício, que eram associações de comerciantes ou artesãos, e eles já utilizavam marcas figurativas para poder vincular o produto ao estabelecimento que era produzido. Então, até esse momento, Leila, a gente tinha ali as marcas com um caráter, tipo assim, de sinalização, de identificação de um determinado produto. Sim. E isso começa a mudar a partir da Revolução Industrial, porque nós tivemos uma expansão do comércio, a produção em grande escala, e começaram a aparecer as primeiras normativas, né, que entendia a marca como um ativo muito importante de maneira mercadológica. Olha só. E dentro desse período, eu destaco o Estatuto de Marca do Reino Unido. Né? E tem uma história muito interessante a respeito desse Estatuto de Marca do Reino Unido, que é a seguinte: o Estatuto ele foi formalizado em 1875, só que os pedidos eles só poderiam ser depositados a partir de 1º de janeiro de 1876. Nossa. Aí o que acontece? Segundo os relatos, tinha uma cervejaria da Inglaterra que ela tinha o interesse de ter o primeiro registro de marca. Aí, segundo diz os relatos, eles teriam encaminhado um funcionário lá para a porta do Instituto de Patentes na noite anterior do dia 1º, ou seja, ele passou a virada de ano lá com a intenção de registrar a marca da cerveja Buzzberry, que é considerado, entrou para a história como o primeiro registro de marca comercial, né, da era moderna. Nossa, então marca já é marca desde sempre. Sim, praticamente. Existe todo um contexto, né, toda uma evolução por trás. Aí, né, em 1967, devido à importância desse tema, né, de marcas, não só para as relações pessoais, mas para as relações comerciais também, nós tivemos a criação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMP, né, que ela, inclusive, é uma agência especializada da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e tem, dentre as suas atribuições, aplicar os tratados internacionais em matéria de propriedade intelectual. E o Brasil é um país membro. Exatamente, isso que eu ia te perguntar. E como aconteceu essa evolução aqui no Brasil? Então, no Brasil nós também tivemos essa evolução histórica, né? As primeiras normativas são datadas da época do período da monarquia brasileira, né? Através da Constituição Imperial. Né? Então, foi a partir dessa normativa que os inventores começaram a ter os direitos sobre as suas criações. Certo. E existe até um fato que aconteceu comigo, né, trazer aqui para ilustrar, que é o seguinte: há alguns anos eu tive a oportunidade de ir até Petrópolis, que é lá no Rio de Janeiro. Eu fui lá para poder fazer uma prova de concurso, e até então o que eu sabia de Petrópolis é que ficava na região serrana e que tinha um apelido de cidade imperial. E aí lá
na época, quando eu fiquei alguns dias, eu tive a oportunidade de turistar lá e tive uma grata surpresa de saber que lá em Petrópolis tem muito a ver com propriedade intelectual. Olha só, Sabe por que quê? legal, não? Porque lá viveram dois brasileiros muito importantes que também gostavam muito do tema. O primeiro foi Dom Pedro II, que foi o Nossa, imperador do Brasil, sim. né? E ele era um incentivador das artes, ciências, inovações. Inclusive, numa viagem que ele fez nos Estados Unidos, ele conheceu o inventor do telefone, o Graham Bell. Que bacana. E ele ficou fascinado, né, com o aparelho telefônico e tudo. E ele trouxe o telefone para o Brasil. Sim. E o Rio de Janeiro foi um dos primeiros lugares do mundo que tiveram linhas telefônicas instaladas, que na época ela era a capital, né, do Brasil, Rio de Janeiro. E o segundo brasileiro foi nada mais, nada menos que Santos Dumont, Olha que só. também viveu lá em Petrópolis por um período. E lá ele construiu uma casa que é chamada A Encantada. E eu falo que é uma verdadeira experiência assim, sensorial em propriedade intelectual. Você chegou a ir lá nesse local? Sim, eu tive a oportunidade de conhecer, de visitar. E assim, tem muitas inovações para a época, sabe? Ele, além, né, de ser um inventor do 14 bis, tinha outras invenções também. Então eu recomendo muito. Eu falo que vale muito a pena a visita. É aberto ao público, né? Sim, Que legal a visitação. Então quem tiver interesse, vale muito a pena. Então, já trazendo, né, essa evolução do Brasil para os dias atuais, nós temos a Constituição Federal de 1988, onde no seu artigo 5º, inciso 29, contempla a proteção aos temas de propriedade intelectual, tá? E também, posteriormente, nós tivemos a Lei de Propriedade Industrial, né, a Lei 9.279 de 96, onde ela versa sobre os direitos e obrigações, né, relativos à propriedade industrial e onde está inserido o conceito legal de marca, né, que são os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. E este é o conceito que a gente utiliza e norteia, né, a nossa atuação no campo das marcas. Ótimo. E como funciona a proteção de marcas no Brasil e também se ela é diferente dos demais países? Então, no Brasil nós temos um conjunto de normas, tá, que atuam com essa finalidade e cada país ele tem a sua autonomia. Sim. Né? Mas falando assim especificamente do Brasil, nós temos a Constituição Federal, conforme eu já mencionei, né, em seu artigo 5º, inciso 29, que é o ponto de partida. Certo. Tá? Nós temos também os tratados internacionais, e aqui tem um muito importante, é o que instituiu o Protocolo de Madrid. E esse Protocolo de Madrid, ele possibilita o registro internacional de marcas. E também nós temos as demais legislações, como a Lei de Propriedade Industrial, a LPI, que é a Lei 9.279, de 96, e outras legislações específicas. E aqui eu chamo a atenção, acerca dessas legislações específicas, a Lei de Franquias. Porque na Lei de Franquias existe uma determinação que fala que para explorar a marca comercialmente, né, através desse formato de franquias, Sim. O detentor tem que ser titular de marca registrada, então solicitar esse pedido. Então, se alguém estiver adquirindo, né, esse modelo de negócio, é muito importante que fique atento quanto a isso. Interessante mesmo. Muito bom refrisar essa questão aí. Você consegue dar para a gente um exemplo muito conhecido nacionalmente, algo nesse sentido de registro de marcas, alguém que teve algum problema exatamente por não efetuar o registro de marca? Existem vários casos, né, de situações que envolvem o registro de marca. Um deles é a banda El Chan, né? Inicialmente, eles, segundo consta, né, eles teriam tentado registrar o nome como Gera Samba, mas, como já o nome havia sido registrado, né, eles decidiram por registrar El Chan. E também temos o caso mais recente, né, da cantora Anitta e da farmacêutica Anitta, que existia uma disputa, né, em relação ao nome, ao termo, né, envolvendo especificamente uma classe de cosméticos, produtos nessa área. Um assunto que está gerando bastante repercussão nas redes sociais, né? E na sua visão como especialista, você acredita que a Anitta consiga sair vitoriosa, né, nesse caso aí, ou é mais complexo? Dando a sua opinião aí como especialista. Então,
Em relação à marca Anitta, né? Já existia essa marca pela farmacêutica para um remédio, um vermífugo, salvo engano, Isso né? mesmo. E depois, que a cantora Anitta, que é mais recente, né? Assim, que ela teve a sua fama e tudo, ela, através de suas assessorias e tudo, definiu uma estratégia de registrar em várias classes, né? O Sim. nome Anitta. E aí ela registrou já há mais tempo nessa parte de produtos cosméticos. Cosméticos. Então, pela minha análise, pelo fato de ela já ter esse registro, né, nessa parte de produtos cosméticos, a farmacêutica, acho que infelizmente ela não vai conseguir, né, ter êxito aí nessa parte, não. Certo. Igor, e quem é que pode solicitar esse registro de marcas? A gente citou que alguns nomes de pessoas famosas, pessoas conhecidas, né? Mas vamos supor, seu Zezinho está criando uma marca lá no fundinho do quintal dele, está começando agora. Ele também tem que fazer esse registro de marcas ou não? Pode falar para a gente um pouquinho? Então, Leila, essa é uma dúvida muito comum, né, que sempre me perguntam. Porque muitas vezes as pessoas acham que para registrar ou ter uma marca registrada, é preciso ter uma empresa constituída, que de fato não é verdade, porque a lei ela possibilita o registro tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas, né, que são as empresas. Então, é muito importante que até mesmo profissionais autônomos, né, no caso aí o seu Zezinho, por exemplo, Sim. se ele já divulga o seu serviço através de uma marca, é muito importante que seja solicitado o registro, né? Aí nós temos também produtores de conteúdo, professores, cantores, artesãos, esteticistas, né? Porque é o que vai de fato proteger, né? A marca registrada ali protege a sua atuação e o seu negócio. Ainda mais hoje que nós temos aí a internet, Verdade. redes sociais, não é mesmo? Que extrapolam os limites geográficos. Verdade. Né? Então é muito importante que seja feito esse registro. Inclusive, mais um fato importante, as grandes plataformas de marketplace, como Amazon e Mercado Livre, Certo. elas têm solicitado em suas diretrizes o registro de marca para operar como loja oficial. Olha só. E eu tenho casos também de clientes, né, agora já em relação a redes sociais, o Instagram, que já sofreram algum tipo de restrição de uso por causa de termos relacionados à propriedade intelectual no Instagram. Né? Então é muito importante que seja feito. E para concluir essa parte, existe um incentivo, tá? Em relação ao valor de taxas, né, taxas descontadas, para que alguns requerentes solicitem. E quais são eles? Pessoas físicas, né, tem descontos de taxas, microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, cooperativas, instituições de ensino, entidades sem fins lucrativos e órgãos públicos. Tem excelente, incentivos. então. Sim, que bom então, né? Já é bom que já dá uma explicação aí para quem tem interesse em proteger a sua marca. E existe a possibilidade, Igor, de duas marcas levarem o mesmo nome? É possível isso? Sim, essa também é uma dúvida muito pertinente, Leila, né? E eu falo que o nosso idioma, a língua portuguesa, existem palavras que são homônimas, né? Ou seja, são aquelas palavras que possuem a mesma grafia, mas que quando empregadas em contextos diferentes possuem significados diferentes. E da mesma forma também acontece com as marcas. Sim, é possível que existam marcas com o mesmo nome, entretanto elas têm que atuar em segmentos diferentes do mercado. Tá? E um caso muito comum, para ilustrar e exemplificar isso, né, muito famoso, na realidade não comum, um caso muito famoso, é o do termo Veja, que é utilizado tanto para uma revista, né? Identifica tanto uma revista quanto um produto de limpeza. Ou seja, segmentos diferentes do mercado. Sentido. A questão da logomarca entra também nessa questão do registro ali ou não? Sim. Né? Na realidade, quando é solicitado um registro de marca, existe toda uma análise, né? E um protocolo que é feito. E a questão da logo, né? Ou então a parte nominativa, isso tudo pode ser, né, uma marca, porque nós temos ali a natureza da marca, pode ser, por exemplo, um produto ou serviço, uma marca de certificação, e temos também a forma de apresentação. Então, a logo é uma forma de apresentação da marca, né? Então, nós podemos ter só uma marca que é figurativa, ou então a gente pode ter uma marca que é somente nominativa, ou então uma marca tridimensional.
Então, existem todas essas, né, peculiaridades. Você já pegou algum caso semelhante a esse exemplo que eu vou dar, ou já viu em âmbito nacional, de uma marca ser praticamente a cópia da outra, sendo do mesmo segmento? Como se fosse um plágio? Olha, pode acontecer, né? Uhum. Inclusive, isso é uma situação que é importante que seja feita essa assessoria para quem tem, né, a marca e tudo. Inclusive, as grandes empresas elas têm setores, né, que são responsáveis por monitorar, né, a marca e sim, pode acontecer se não tivesse a diligência, assim, no sentido de, mesmo que a pessoa com a marca registrada, ela não se preocupe quanto, né, a concorrentes solicitarem marcas parecidas, né, com as suas e eventualmente consiga o registro, né? Na realidade, a legislação ela proíbe, né, de marcas semelhantes ou iguais atuarem no mesmo segmento, né? Então tem preferência quem deu entrada primeiro, tem um protocolo. Mas assim, são análises, né, que precisam ser feitas para que isso fique resguardado. Você chegou num ponto interessante. Você falou a questão de quem criou primeiro. Vamos supor, eu criei uma marca há 15 anos. Veio uma outra pessoa, criou no mesmo segmento, uma marca com o mesmo nome, semelhante até na logo, pode-se dizer que foi uma cópia praticamente, porém ela criou recente, mas eu não registrei a minha. Eu corro o risco de perder, mesmo já tendo anos no mercado? Porque assim, existe um sistema atributivo, né? E esse sistema atributivo é um princípio que, inclusive, atua no âmbito das marcas, né? Como o princípio da territorialidade, o princípio da especialidade. E o que diz esse sistema atributivo? Que quem solicita a marca, né, tem preferência por aquele que não solicitou. Mas, assim, existem formas, né, de tentar reverter essa situação, só que é uma forma mais onerosa. Que, às vezes tem que ir para a disputa judicial, então, assim, é muito mais custoso. Então, você conhece algum caso assim? Existem casos, assim, mais especificamente, assim, mas com certeza, né, já existiram casos, assim, que às vezes né, ou por não conhecer, né, a pessoa não saber da importância do registro de marca, acaba negligenciando essa parte, né, e aí uma outra empresa vai lá e registra a marca, né. Na realidade, você falou aí, aquela VTube. Sim, VTube, influencer. Então, já ouvi falar que eu não analisei o caso profundamente, mas que ela ia lançar uma marca, só que aí ela não pôde seguir com a marca naquele nome porque uma outra empresa já tinha solicitado. Verdade, entendeu? Verdade. Teve esse fato mesmo. Se eu não me engano, algo relacionado à filha dela, Isso. queria utilizar BabyTube. Eu acho que era justamente algo nesse sentido. isso. Ela não pôde utilizar. Verdade. Ela abriu uma marca para a própria filha dela, né, a BabyTube, e não pôde porque já existia no mercado. Então, por isso da importância, né, Igor, da gente ter esse conhecimento e contratar uma assessoria, né, especializada nessa área. Fale pra gente, então, os benefícios de contratar, registrar empreendimentos. Então, eu falo que um pedido bem orientado, né, por um profissional especializado, ele faz toda a diferença. E falando, né, sobre a registrar empreendimentos, a metodologia que eu aplico, primeiramente a gente faz um atendimento online ou presencial, né, com o cliente, e ele vai encaminhar a marca que ele pretende levar a registro. Então, nós vamos fazer um estudo de viabilidade, tá, dessa marca junto ao banco de dados do INPI. E, a partir do resultado desse estudo, a gente elabora um planejamento estratégico com foco no êxito, né? E disso aí, a gente consegue um pedido bem estruturado que evita exigências, né, durante o curso do procedimento, tá? E também a gente procura atuar de uma maneira sempre muito transparente, né? E se a gente identificar naquela análise prévia inicial que a gente fez que é inviável o pedido daquela forma, né, como se apresente, a gente aconselha o cliente a buscar uma outra alternativa. Então vocês interferem assim, de forma positiva, se necessário. Que bacana isso. A gente busca aconselhar o cliente, né, a buscar uma alternativa para que ele evite pagar taxas de maneira desnecessária, né, e tenha um dispêndio de um recurso muito, né, grande desnecessariamente. Então, a gente faz esse tipo de trabalho. E tem também a questão do manejo do sistema do INPI, né, que é um pouco complexo, né, a emissão correta das guias de recolhimento da União para o pagamento das taxas, né,
é importante que seja feito da melhor forma, né? Assim, da forma adequada. E também, durante o curso do procedimento, Leila, existe a possibilidade de terceiros entrarem com oposição, né? Porque é um procedimento, né? Verdade. Então, o pedido é publicado, as pessoas tomam conhecimento no âmbito nacional, então pode existir oposição quanto a isso. E também, no final do procedimento, caso o INPI entenda lá em sua análise que seja indeferido o pedido, né? Venha indeferir o pedido, é essencial que seja feito tanto uma defesa na parte da oposição quanto um recurso contra o indeferimento. É essencial que seja feita uma defesa mais técnica, com uma fundamentação adequada. Tá? Entendi. Quando você diz estudo de marcas, o que você leva em consideração? Existe uma comparação com empresas que são concorrentes? Como seria aí, de forma mais resumida para a gente, esse estudo de marcas específico? Sim, na realidade, um estudo de viabilidade. Né? Lá, pela Registral, na Registral Empreendimentos, nós fazemos esse estudo de viabilidade para saber justamente, né, isso que a gente já havia conversado, dos casos práticos. Porque, Sim. pensa, você ingressa com um pedido, né, e tem ali, dispõe de recursos financeiros, e você tem aquela expectativa que o pedido vai ser deferido, mas, infelizmente, ele é deferido por falta dessa análise, né, desse estudo de viabilidade. Então, a gente analisa, primeiramente, né, junto ao banco de dados, do INPI para saber se já não existe marcas com o mesmo nome, né, ou nomes semelhantes que atuam no mesmo segmento, que é aquela que pretende registrar. Ótimo. Esse registro de marcas, Igor, é algo muito demorado? Burocrático? Boa pergunta. Então, atualmente, né, as pessoas elas têm tomado consciência da importância disso, né, de registrar a marca. Então, o INPI ele observou uma demanda ano a ano cada vez maior de solicitações. E atualmente o procedimento ele dura em torno de 18 meses. Nossa! Tá? É 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então, é muito importante você ter ali essa assessoria também, porque, falando pela gente, né, pela nossa metodologia, a gente faz um acompanhamento constante, né, a gente faz a gestão dos prazos também, porque são várias fases durante o procedimento. Então, é muito importante que tenha esse acompanhamento constante, a atualização do pedido, né, para poder repassar isso para o cliente. Existe alguma multa, alguma penalidade para quem não registra a marca? Ou não? Ela só não deixa de ser assegurada em questão de benefícios? Não existe, assim, multa ou penalidade, né? Isso é a lei, assim, existe essa determinação legal de que pode-se solicitar o registro de marca, né? Mas não existe nenhum tipo, assim, restrição pelo fato da marca não ter registrado, mas você fica vulnerável, né? Sim, verdade. Porque eu sempre cito como exemplo, a pessoa, ela constrói ali uma empresa, né? É como se fosse construir uma casa. Ela investe no marketing, ela investe em todas as áreas da empresa, né? Em funcionários, na identidade visual e tudo. E pensa, se uma outra marca, né? Uma pessoa, às vezes, nem de má fé, né? Pode acontecer de outra pessoa também ter uma mesma ideia do mesmo nome em outro lugar do país, né? Mas a pessoa já foi mais precavida lá nesse outro local e ingressou com o pedido de registro de marca. E aí, o detentor, o titular da marca registrada, ele que pode notificar o outro que não tem a marca registrada para acessar o uso ou fazer a alteração, né, da identidade visual. E isso vai despender um recurso muito maior do que, por exemplo, o investimento que é feito no registro de marca. Né? Imagina. E corre o risco de um ou outro não querer ceder e ambos quererem continuar. E aí vai para disputa judicial, é algo desgastante, com certeza. Né? Acho que não vale a pena. Não vale. Quando a pessoa vai abrir ali o seu negócio, Igor, você acha que ela já de início deve registrar uma marca? Existe um prazo que é obrigatório ou não? Ela pode esperar para ver se realmente o empreendimento vai dar certo, se não vai? Olha, é importante que seja feita a análise prévia, né? Mesmo antes de você começar a fazer uma propaganda e tudo, porque senão depois é muito custoso, né? Se a empresa ali já estiver encaminhada para você fazer toda essa reformulação. Então, não existe assim uma exigência em si, até porque quando a gente fala de marca, a gente está falando de algo que é diferente de CNPJ, né? Mas os dois caminham juntos ali. Mas para você ter uma marca que às vezes é um nome fantasia, né, da empresa e tudo, é muito importante que seja feita essa análise prévia.
porque com essa análise prévia você vai ter uma segurança de atuação, né? E vai evitar as dores de cabeça, né? Ou uso indevido, alguma concorrência desleal. Certo. Só para você citar aqui então agora para o nosso público os principais benefícios da marca ser registrada, quais seriam eles? Então, eu falo que o registro de marca, sobretudo, ele é um investimento e não um custo, tá? Porque o titular ele vai estar protegendo o principal patrimônio, né, do seu negócio ou da sua atividade, que é a sua marca. Então, a marca, a marca registrada, ela possui uma proteção no âmbito nacional, né? Uma vez que você conquista o registro, você tem proteção no Brasil todo, e também esse registro ele possui um prazo de 10 anos, e ele pode ser prorrogado por sucessivas vezes. E além de transmitir mais credibilidade também para o público em geral. Com né? certeza. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? E você até comentou do Rzinho aqui, ainda deu o exemplo da marca aqui da Pura Serra. Então, essa é uma forma também do público identificar quando uma marca é registrada? Sim. Esse R. Justamente. Eu falo que toda vez que eu vejo uma marca que tem um símbolo, né, de marca registrada, a gente já sabe que aquela marca é registrada. Inclusive, até minha esposa também, que não trabalha na área, ela já olha e já fala, aquela marca é registrada. Interessante. Essa é a única forma da gente descobrir ou tem alguma outra forma também? Quem é leigo e está de fora? Então, quando o procedimento ele é concluído, né, aquele pedido ele vai para o banco de dados, né, do NPI, e também é emitido um certificado, né, de registro de marca. Então, é uma forma também de saber, né, se essa marca é registrada ou não. Muito bom. E para concluir, né, sobre os benefícios aí, a marca ela é entendida também como um bem intangível. E o que é isso? Embora não tenha a forma física, né, não é palpável, tem uma extrema relevância econômica, porque com a marca você tem um direito de propriedade ali também, né? E com esse direito de propriedade você pode fazer várias modelagens de negócio, como licença de uso, sistema de franquias e até vender a marca também, se for o caso. Então são vários benefícios. Que bom. A Registral já teve algum caso que foi complexo e difícil de você conseguir concluir com o registro de marca de algum cliente? Ou naturalmente os clientes que chegam para vocês são bem tranquilos de mexer? Olha, já tiveram situações também, né, que no ramo da parte de energia, em que quando a gente ingressou com o pedido na parte de oposição, vieram outras empresas, né, e que se opuseram ao pedido. Mas aí, de acordo com a defesa que foi feita, nós conseguimos sair vitoriosos, né, nessa parte aí, e o pedido foi deferido no final. Então, que bom. Então, são situações que podem acontecer. Né? Ao longo desses 5 anos, né? Muitos casos, com certeza. E por falar nisso, vocês têm sede aqui em Montes Claros, mas você ressaltou que atendem clientes do mundo inteiro, né? Do mundo do Brasil todo, né? De outras regiões. Se uma pessoa que estiver lá no Sergipe, um exemplo, ver o nosso podcast aqui e querer contratar vocês, como seria esse processo até chegar a vocês? É por meio das redes sociais? Você pode explicar mais ou menos pra gente? Sim. Então, a nossa atuação em âmbito nacional, né, também, graças a Deus, já são vários clientes, né? Não só aqui em Montes Claros, mas também no estado de Minas. Recentemente nós concluímos um registro de marca do pessoal que está lá em Santa Catarina. Né? E assim, o procedimento ele tramita de maneira online, tá? Então, a gente pode fazer esse atendimento de maneira online também, né? E aplicar toda aquela metodologia que eu expliquei, né? De análise prévia, né? Estudo de viabilidade. Então, não tem assim empecilho em relação, né, a esse atendimento e conduzir esse trabalho à distância. Ótimo. E como a pessoa pode chegar até a registrar empreendimentos? Existe um contato, uma rede social que você queira divulgar? Sim. Hoje nós estamos no Instagram, né? Através da @registrarempreendimentos. Ótimo. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 389-98520055. E tem o site também, né? Que é o www.registrarempreendimentos.com.br. E aí, no site também tem mais informações completas, bem como no Instagram também tem ali, né,
alguns trabalhos que já foram concluídos. Então, essa é a maneira mais fácil. Todo um portfólio lá para as pessoas olharem, né? Conhecer mais sobre vocês. Justamente. Isso é bom, então. A gente já está chegando aí já quase ao fim do nosso podcast. Tem uma consideração final, alguma mensagem que você quer deixar para o público? Até mesmo falando, né? Reforçando essa questão da importância da pessoa ter a sua marca registrada, do empreendedor garantir ali os seus direitos fazendo esse ato? Então, Leila, eu acho que esse foi um momento muito oportuno, né, da gente poder conversar sobre a importância do registro de marca. Sim. Que, além de um ativo de propriedade intelectual, é uma alavanca do sistema econômico, né, muito importante, né, de toda essa engrenagem econômica, porque é através de uma marca registrada, por exemplo, e eu acredito muito, né, na capacidade empreendedora, na capacidade criativa do povo brasileiro, de registrar marcas, né, de ter marcas, de termos patentes, indicações geográficas, né, e eu acredito que a gente precisa traduzir isso, né, nesses ativos de propriedade intelectual. E porque eu acho que através disso que a gente vai gerar os empregos, né, vai fomentar a economia e vai ter ali um crescimento do produto interno bruto. E para concluir, eu fiz uma pesquisa a respeito do ranking de países com maior quantidade de ativos de propriedade intelectual. E o top 10 é dominado por países desenvolvidos, né? Dentre eles Estados Unidos, Suíça, Reino Unido, Alemanha. Para uma surpresa de 0 pessoas. Ou seja, eles já entenderam há muito tempo a importância do registro de marca. E sabe quem tem se destacado nesse ranking? A China. Nossa! Então, e já em relação ao Brasil, eu acho que a gente tem a capacidade de melhorar muito, né, nessa área. Atualmente nós estamos na 50ª posição, né? Mas eu acho que a gente tem uma capacidade de melhorar, né, de subir. E eu acho que a gente precisa disso, de conversar mais sobre propriedade intelectual, registro de marcas, né? E no que depender de mim, eu fico à disposição, né, para participar de congressos, palestras, rodas de conversa sobre esse assunto. É um assunto que é muito importante ser debatido, né, Igor? Sim. Grande relevância aí. E espero que o público também que não tinha esse conhecimento, né, que não sabia da importância do registro de marcas, que agora saiba, né? E que interessados também possam procurar o Igor, né? Que você está aqui à disposição exatamente para isso, né? Junto com a Registral. Excelente, então. Igor, agradecemos demais a sua participação aqui conosco. Muito obrigado, Leila. Foi uma satisfação. Excelente. E no mais, o nosso podcast de hoje fica por aqui. Agradeço a sua audiência e até o próximo. Tchau, tchau.